Olá, pessoal. É muito comum que a gente ouça mães de crianças com diversas deficiências, uma criança com paralisia cerebral, uma criança com autismo, uma criança com síndrome de Down, uma criança com qualquer tipo de deficiência intelectual, que a gente ouça essas mães dizendo: meu filho teve uma crise de ausência. Mas é verdade isso? Quer dizer, é comum que crianças com deficiências tenham crises de ausência? Vamos pensar um pouco nisso agora, porque esse termo ele é muito utilizado e na imensa maioria das vezes que ele é utilizado, ele é mal utilizado. Por quê? Porque é muito incomum, para não dizer raro, que crianças com deficiência, e eu estou englobando todas as crianças, tá? Não importa o tipo de deficiência que essa criança tenha, é muito incomum que essas pessoas tenham crises de ausência. Normalmente, essas crianças têm outros tipos de crises epiléticas, normalmente de natureza focal, e as famílias acabam se referindo como crise de ausência, e uma pessoa mais desavisada, absorvendo essa informação, pode começar a tratar aquela criança com medicações para ausência, sendo que aquela criança tem um outro tipo de epilepsia. Muito bem. Esse termo crise de ausência, epilepsia, ausência da infância, ele é muito antigo. A primeira vez que houve uma descrição sobre uma crise de ausência foi em 1770 por um sujeito muito famoso na neurologia chamado Tissot. Ele descreveu um garoto de 14 anos de idade que tinha crises de ausência associadas a crises tônico-clônica generalizadas. Mas a primeira vez que realmente o termo ausência é utilizado na literatura médica é mais recente, foi em 1824, por um outro pesquisador tão importante quanto, chamado Carl Meil. A síndrome da epilepsia ausência da infância, ela está classificada como epilepsia generalizada idiopática. O que significa isso? Generalizada porque a crise ela tem origem nos dois hemisférios cerebrais de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo as descargas elas têm início nos dois hemisférios cerebrais, no direito e no esquerdo. E idiopática, então síndrome de epilepsia idiopática, idiopática porque ela é de natureza genética, ela tem um fortíssimo componente genético, né? Mais frequentemente, essas crises de ausência da epilepsia, ausência da infância, elas ocorrem em crianças entre 6 e 8 anos de idade, ou seja, a primeira crise de ausência verdadeira ocorre entre 6 e 8 anos, ela é discretamente mais frequente no sexo feminino, como eu disse a vocês, elas têm um componente genético muito forte, tanto que é muito comum que se encontrem outras pessoas com epilepsia na família, ou pelo menos um histórico de convulsão febril benigna da infância também em familiares próximos, né? Essas crises, pessoal, elas costumam ser muito frequentes no indivíduo que não é tratado. Então, uma criança pode chegar a ter dezenas, às vezes centenas de crises de ausência por dia enquanto não é tratado. Uma característica da crise de ausência é que ela tem um início e um término muito abruptos, ou seja, normalmente uma crise de ausência, dessa síndrome de ausência que eu estou explicando a vocês, ela interrompe a atividade em curso, de tão abrupta que ela é. Então, se o indivíduo está, por exemplo, comendo, ele interrompe a atividade em curso, tem a sua crise de ausência, segundos depois ele continua. Se esse indivíduo está falando, ele interrompe a fala, ele interrompe a atividade em curso e logo na sequência ele continua falando, às vezes dando sequência ao mesmo pensamento linguístico que vinha acontecendo. Crises de ausência um pouco mais longas podem gerar uma certa confusão mental, mas ela também é de muito curta duração. Uma coisa muito importante, gente, a síndrome da epilepsia ausência típica da infância, ela é uma síndrome que ocorre em crianças neurologicamente saudáveis. Por isso que eu disse a vocês que a imensa maioria das mães que dizem que os seus filhos tiveram uma crise de ausência não tiveram uma crise de ausência, porque esta é uma característica dessa síndrome, ocorrer em crianças neurologicamente saudáveis. Aí você vai dizer, mas Paulo, só pode acontecer em criança saudável? Não. Você pode ter uma criança, por exemplo, com síndrome de Down que também tenha a síndrome de epilepsia ausência da infância. Só percebam que uma coisa não vai ter nada o que ver com a outra, né? Quer dizer, essa criança teve dois transtornos genéticos absolutamente independentes. É claro que isso é mais incomum de acontecer. É muito mais provável que se uma criança com síndrome de Down, por exemplo, tem uma crise convulsiva, uma crise epilética, que essa crise epilética não seja uma ausência, que essa crise epilética seja uma epilepsia focal, ou seja, essa criança já tem alguma alteração cerebral, alguma alteração na sua estrutura cerebral
que potencialmente é epileptogênica, que potencialmente gera crise. Pessoal, tem uma classificação que é uma classificação bastante antiga dos tipos de crises de ausência da ILAI, da Liga Internacional contra a Epilepsia, mas é uma classificação que eu gosto muito porque eu acho que ela sistematiza muito a forma como a gente entende que são as crises de ausência. Então, nessa classificação, a Eli dividiu em 7 tipos diferentes de crise de ausência. A primeira é a crise de ausência com comprometimento da consciência. É a chamada ausência clássica. Então é aquela criança que ela está fazendo alguma coisa, imediatamente ela para e ela tem a sua crise de ausência, né? A consciência ela fica ausente, daí o nome epilepsia ausência. O segundo tipo é a crise de ausência com componente clônico discreto. Porque a crise de ausência propriamente dita, ela tem ou nenhum ou muito pouco comprometimento motor. Mas nessa segunda forma, a crise de ausência com comprometimento crônico discreto, a criança pode, durante a crise, ter algumas clonias. Geralmente são clonias manuais, né? Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é a crise de ausência com componente atônico. Essa é mais grave. A criança tem a crise de ausência e ela tem um fenômeno concomitante de atonia, ou seja, ela perde o tônus muscular e ela desaba. A gente costuma dizer assim, houve uma implosão, né? Então a criança ela perde o tônus e ela desaba, como se fosse um prédio que estivesse implodindo. O quarto tipo é a crise de ausência com componente tônico. Também é uma forma mais grave de ausência, em que a criança tem a crise de ausência e ela tem uma hipertonia dos membros. Os membros ficam mais duros. Normalmente, se a criança estiver em pé, ela também vai ser lançada ao solo. O quinto tipo é a crise de ausência com automatismos, o sexto tipo é a crise de ausência com fenômenos autonômicos e o sétimo tipo a gente chama de formas mistas, é quando a criança tem a crise de ausência associada a vários desses sinais e sintomas que eu descrevi para vocês. Pessoal, crise de ausência, para quem está acostumado a ver, quando você olha uma criança tendo uma crise de ausência, por todos esses fatores, pela influência genética, pelo início e término abrupto, pelo flutter palpebral a 3 Hz que acontece, não é difícil esse diagnóstico. Normalmente, nós complementamos o diagnóstico clínico com uma investigação laboratorial, que normalmente é composta por um exame de eletroencefalograma. Eletroencefalograma é aquele exame que cola os fios na cabeça da criança, e na epilepsia ausência típica da infância, o eletroencefalograma ele traz uma alteração que é uma alteração absolutamente clássica e patognomônica. Então, quando você olha o eletroencefalograma de uma criança com ausência, primeira coisa, a atividade de base é normal, ou seja, a atividade de fundo, a forma como aquele cérebro funciona é normal. Segundo, existe uma alteração que a gente chama de descarga de espícula onda a 3 Hz, ou descarga de espícula onda a 3 ciclos por segundo. Acho que não cabe aqui explicar exatamente o que é isso, mas para quem tem o olho treinado para ver eletroencefalograma, quando você olha uma descarga de espícula onda 3 Hz, imediatamente você sabe que aquilo é uma epilepsia ausência da infância. E existe uma terceira alteração que pode acontecer, que nós chamamos de OIRDA, Occipital Intermittent Rhythmic Delta Activity, que é uma atividade mais lenta que pode acontecer na porção posterior do cérebro, que é comum também em epilepsia ausência e é geralmente um marcador de bom prognóstico. Também fazemos um exame de ressonância nuclear magnética e que ele deve ser normal. Na epilepsia ausência típica da infância, a ressonância deve ser normal. Quanto ao tratamento, vocês sabem que eu não gosto muito de discutir nome de medicamentos aqui, né? Não acho que a rede social seja destinada a isso, mas saibam que existem medicamentos muito específicos para epilepsias ausência, para crises de ausência, cuja resposta é fantástica. Então, etosuximida, ácido valproico, valproato de sódio, divalproato de sódio, em alguns casos específicos, topiramato, lamotrigina, em outros casos mais específicos, benzodiazepínicos. Na maior parte das vezes, quando o diagnóstico é feito no momento correto, a resposta medicamentosa tende a ser muito boa. O tratamento não é curto, são alguns anos de tratamento, mas habitualmente quando a gente retira a medicação em algum momento da adolescência, essas pessoas vão permanecer sem crise o resto da vida. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui embaixo que eu tento gravar um novo vídeo explicando. Um abraço e fiquem com Deus.